Olá, quero me apresentar para você. Eu me chamo Marineide e resido aqui no município de Laranjal do Jari, estado do Amapá. Sou professora, estive como professora durante 30 anos, mas agora, para a honra e glória do Senhor, eu já me aposentei. Sou formada em psicopedagogia e terapia cristã. E pela graça de Deus, sou missionária também. E eu quero falar de um assunto muito importante para a nossa sociedade. Um assunto que tem me chamado a atenção nesses últimos tempos. Enquanto eu estive professora, antes de me aposentar, eu me interessei muito por este assunto e tive fazendo algumas pesquisas nas escolas por onde eu passei. E também tenho acompanhado muitas mães atípicas pelas redes sociais, onde tem dois casos que me chamaram muita atenção. Não são daqui da nossa região, né, de Laranjal do Jari, mas um caso está no Maranhão e outro caso está no Amazonas. Mas assim como elas, também aqui existem mães que estão assim em silêncio. Então a história de Mariana e Josiane é uma realidade que muitas mães estão vivendo e muitas pessoas estão ignorando. Muitas mães lutam sozinhas todos os dias. Elas pedem ajuda em silêncio, mas só são ouvidas quando já estão emocionalmente esgotadas. O problema nunca foi o desabafo. O problema foi o silêncio e a falta de apoio que essas mães não têm. É muito fácil mapear, romantizar, né, romantizar as crianças que têm aspecto autista. Mas a raiz do problema está lá dentro da sua casa, é a sua família. E muitas das vezes essa criança, a mãe é solo, né, não tem uma ajuda, não tem pai por perto para ajudar essa mãe. Então, elas têm sofrido com a falta de apoio. Elas estão sofrendo com a falta de apoio. Então, as mães atípicas, elas vivem uma realidade que muitas das vezes passa desapercebido pela sociedade. São mulheres que dedicam sua vida ao cuidado dos filhos com deficiência, transtornos ou condições que exigem atenção constante. Uma rotina marcada por amor, mas também por desafios profundos e muitas das vezes solitários. Essas mães, elas estão, como a Mariana e a Josiane, elas não aguentaram mais, elas estavam esgotadas, aí elas pediram socorro, elas foram para redes sociais pedir socorro, porque o sistema, ele falha, e quando o sistema falha, não é só o serviço que falta. É uma mãe que se esgota, uma criança que regride e uma família inteira que luta sozinha por um direito que nunca deveria ser negado. Tem mães que ainda não estão recebendo os benefícios do seu filho porque o sistema exige uma perícia. Por que perícia? Se a criança já tem um laudo do médico, do psicólogo, do terapeuta, por que uma perícia? E a mãe, ela está ali na luta, todos os dias, consulta daqui, leva para seu atendimento ali. E muitas das mães, elas trabalham fora. Por trabalhar fora, tem que deixar a criança aos cuidados de uma outra pessoa. Na minha opinião, mãe atípicas, elas não deveriam trabalhar. O próprio governo municipal, estadual, federal, deveria dar a essa mãe um benefício. Ela é uma cuidadora. Assim como a criança tem direito, a mãe também tem direito. Então, por trás de cada sorriso de uma mãe atípica, existe uma jornada silenciosa de renúncias. Muitas deixam seus empregos, sonhos pessoais, vida social, para se tornarem cuidadoras. Em tempo integral. No entanto, mesmo diante de tanto esforço, enfrentam o peso do preconceito, da discriminação, olhares julgadores, comentários insensíveis e falta de empatia. Torna o caminho ainda mais difícil. Tem mães que elas precisam de um abraço. Faz-se muito programa para as crianças, mas esquecem da mãe, esquecem da família. E essas mães, elas estão aí, elas renunciam tudo em prol do amor pelo seu filho. Então, elas deixam até de se cuidar. Tem muitas mães doentes psicologicamente. Elas cuidam do filho, mas quem é que cuida delas? Então precisa ser urgente, em cada município, ter uma política, projetos de uma política voltada a cuidar, a ter um olhar mais humano para essas mães. Além disso, há uma dor que vai além do cansaço físico, o abandono. O poder público frequentemente falha em oferecer suporte adequado, seja na saúde, na educação ou na assistência social. Longas filas, falta de profissionais especializados e políticas ineficazes fazem com que essas mães se sintam invisíveis. O sistema que deveria acolher, muitas vezes exclui. Então, ainda existem mães que estão na fila, lutando pelo direito dos seus filhos e ainda não foram alcançados. E essa mãe, ela também está cansada. Então, nas minhas pesquisas, o que nós podemos... o que está faltando aqui no nosso município, que precisa ser urgente construído? Um centro multifuncional, que atenda tanto a criança como essa mãe. Ela precisa ser cuidada, ser amparada. Ela precisa estar também, quando for levar o seu filho para o atendimento, ela também precisa ser acompanhada pelo psicólogo, pelo terapeuta, até mesmo pelo fisioterapeuta, de estar ali com aquela mãe, enquanto o filho está sendo atendido. Alguém pode fazer ali uma massagem relaxante para essa mulher, ela precisa. Ela está precisando. A luta dela é árdua, é todos os dias. E uma criança com crise não queira estar no lugar dessa mãe. Tem mães que elas passam noite sem dormir, cuidando da criança que está com crise, não consegue dormir. Então, em muitos casos, essas mães, elas enfrentam dentro da sua própria casa o abandono. Né? Relacionamentos que se rompem, sob pressão da dificuldade, deixam essa mulher ainda mais sobrecarregada, tendo que assumir sozinha uma responsabilidade que deveria ser compartilhada. E ela se torna ali uma mãe solo, não tem ajuda de ninguém, nem do sistema e nem da família. Você já parou para imaginar como é que está a mente, a cabeça dessa mulher, como é que ela está? Né? Então, assim, elas seguem fortes, resilientes, mas profundamente cansadas. Carregam no coração o amor incondicional por seus filhos, ao mesmo tempo em que lutam contra um mundo que ainda não está preparado para acolhê-las, como deveria.
precisamos olhar para essas mães com um olhar humano. Precisamos estender as mãos, precisamos ajudar. Nós temos muitas mães aqui no nosso município precisando. E o sistema, né, não faz nada. Não está fazendo nada para ajudar essa mulher. Eu acompanhei alguns casos nas escolas por onde eu passei, de famílias que dentro do seu lar existem 2 ou 3 crianças com deficiência. Precisamos ter um olhar voltado com mais atenção, com mais respeito, com mais dignidade a essas mães. Porque é muito fácil você cuidar da criança, mas quem cuida da família? Porque a maior parte do tempo essa criança passa com a família, não é na escola. É com a família. Então a família precisa de ajuda. É lá, você tem lá, você escutar, é você dizer assim, conta comigo, eu vou te ajudar. É estender a mão, entendeu? É isso que eu quero transmitir para a sociedade. Ainda existem pessoas com amor no coração para ajudar essas pessoas que estão sobrecarregadas, que estão realmente precisando da ajuda do poder público, municipal, estadual, federal. Precisamos ter esse olhar mais humano. Então essas mulheres, elas se desdobram. Falar sobre mães atípicas é, acima de tudo, um chamado à empatia. É reconhecer que por trás de cada história existe uma mulher que precisa ser vista, ouvida e principalmente apoiada. Então esse era o meu recado. Que esse vídeo possa alcançar muitas mães. E quero dizer para você, mãe, família, que está passando por essa situação, eu posso te ajudar. Além de eu ser formada em psicopedagogia, terapia cristã, eu também fiz alguns cursos em áreas de aconselhamento. Aconselhamento, né? Então, isso aqui é a minha base. Jesus e a sua palavra. Também tem os apoios, né? Onde eu tenho me dedicado a estudar. Então, eu estou aqui para ajudar você, que precisa de ajuda. Então, que o Senhor Jesus abençoe a tua vida. Sempre tem alguém que vai escutar você. Eu quero escutar você. Eu quero te ajudar. Esse é o meu recado. Que Deus abençoe.